E hoje um tema muito interessante, que é o relacionamento com pessoas que já têm filhos, tá? Nessa live, então, eu vou abordar dois cenários principais. O primeiro é você ter um relacionamento com um cara que já tem filhos, e o segundo é você já tem filho e quer ter um relacionamento. Então a gente vai falar sobre esses dois cenários, porque eles são bem complementares e dá para entender muito mais coisa quando a gente olha pelo ponto de vista dos dois panoramas, né? Tudo bem? Boa tarde, Dani. Então vamos lá. Eu sei que para algumas mulheres, quando tá saindo com um cara e ele tem filho, isso já é um impeditivo. E como eu sempre falo, né, os critérios que vocês vão colocar são de vocês e não meus. Então, o que eu pergunto é, o que você aceita em um relacionamento ou não? O que você quer em um relacionamento ou não, né? Uma coisa é aceitar, outra coisa é querer. Então, vocês precisam ser sinceras com vocês mesmas. Ter um relacionamento com alguém que já tem filho requer um preparo emocional, certo? Grande parte, né, nesse relacionamento, você vai ter que lidar com a mãe da criança, você vai ter que lidar com o filho, vai ter que aceitar o espaço desse filho e vai ter que construir um relacionamento com o filho também, tá? E na minha visão, isso não é impeditivo. Por quê, né? Como eu costumo falar, o amor ele não divide, ele só multiplica. Então você ter uma criança na sua vida, você ter um filho, uma filha, alguém, né, de alguém que você está saindo, pode ser algo que agrega muito valor. Pode ser uma criança que você vai vir a amar, que você vai se conectar, que vai ter amor ali entre você e ela e vai ter amor nessa relação, né? Eu não vejo como algo punitivo, penoso, ruim, porque o relacionamento que a gente tem com uma criança é uma das coisas mais lindas que a gente pode viver aqui na Terra. Então, ter uma criança ali, né, fazendo parte dentro daquele contexto, pode ser algo extremamente feliz para quem está se envolvendo. Só que a pessoa tem que estar aberta a isso, tá? Então, o segredo está em compreender o quê? Que se você não amar essa criança e não aceitar essa criança com todo o seu coração, é impossível que esse relacionamento dê certo e vá adiante. Gente, é simplesmente impossível, não tem como, né? Porque é uma criança que vai estar ali convivendo com você sempre, tá? Então, assim, ó, eu já namorei com um cara que tinha filho, né? E ele brinca até que usou o filho como arma pra me conquistar, que no começo eu tava toda ali durona, não sabia se ia ficar com ele ou não, e o filho dele era a coisa mais linda, era um menininho lindo, na época tinha 4 anos, e todo charmoso. Ele foi lá e me falou assim, olha, você acha que eu não tô te levando a sério, mas desde que eu me separei já faz 3 anos, meu filho nunca conheceu ninguém, eu vou te apresentar. E eu conheci o menino, me encantei, e realmente eu criei todo um vínculo e um laço com ele, de ler histórias antes de dormir, de fazer coisas juntos, de sair só nós dois, porque ele trabalhava de fim de semana, de ir no parque, de inventar várias brincadeiras. E a gente foi ficando muito próximo. E eu não me arrependo nem um pouco, porque é uma criança que eu realmente amei e que fez parte, né? Então, para você ter um relacionamento com alguém que tem filho, não tem como se você não amar essa criança, se você não colocar essa criança na sua vida com o seu coração, senão não tem abertura, né? Para que tenha um relacionamento ali, tá? Agora, gente, se você não gosta da criança, você não quer ela por perto, você fica pensando assim, eu queria que não fosse fim de semana de pegar ele, nossa, que preguiça, vou ter que dar atenção, a criança vai estar aqui me atormentando. Aí, não vai ter jeito. Por quê? Criança precisa de brincadeira, de carinho, de atenção, de dedicação, né? É uma construção que você vai ter do seu relacionamento com essa criança. E se você não tá disposta a fazer isso, que é a pergunta que eu fiz no começo da live, não tem como esse relacionamento dar certo, né? Porque não tem como a criança deixar de existir. Então ela precisa ser incluída no contexto com amor, tá? E aí, tem também um ponto muito crítico nisso tudo, que é a ordem de prioridade dos relacionamentos. Em diversas lives, em diversos momentos, a gente conversa sobre isso. Qual que é
a ordem de prioridade para um relacionamento ser feliz, né? Eu sempre falo de não endeusar o homem, não colocar o homem no lugar de Deus e você se entender para que você tenha seu valor como mulher. Então, a ordem de prioridade nos relacionamentos é primeiro Deus, depois você mesma e depois o cônjuge, tá? Então, Deus, você mesma e o cônjuge. Você não abre mão dos seus princípios, dos valores que você entende que servem a Deus por causa de homem nenhum, porque eles são seus valores, eles são parte inegociável de quem você é, compreende? Então é o seguinte, gente, quando vocês entendem isso, eu preciso trazer algo a mais aqui para quem vai namorar e tem filho, tá? Quem tá namorando e tem filho, a ordem, né? Deus, você mesma, o cônjuge e só depois entra filhos. Por quê? Porque o seu alinhamento com o cônjuge, ele é maior do que o alinhamento com as crianças. O que isso quer dizer? Não quer dizer que você vai passar mais tempo com o seu marido do que com os filhos pequenos. Quer dizer simplesmente que você vai transmitir para os seus filhos aquilo que é alinhado com os seus valores, com os valores que você acredita que servem a Deus, com os valores que você tem com o seu marido. Então é aquela coisa assim, você e o seu cônjuge combinaram que as crianças não vão ver desenho? Elas não vão ver desenho, né? Mesmo quando ele não tá lá, ai mãe, deixa eu ver só um pouquinho escondido e tal. Não. Se é um combinado, é um combinado. Se esse combinado vai ser descumprido, tem que ser um acordo em comum entre o casal. Então, quando a gente fala dessa ordem de prioridade, é um alinhamento, é com quem você vai construir sua vida juntos, é com quem você vai alinhar os seus valores, é com quem você vai discutir sobre a vida. E quando você vai namorar alguém que já tem filho, essa ordem de prioridade é outra, porque é um namoro, vocês estão se conhecendo e a relação entre pais e filhos é extremamente intensa, é extremamente amorosa, é extremamente verdadeira. Então, se você está namorando alguém que tem filhos, você tem que entender o seguinte: Deus, você mesma, os filhos e depois entra a namorada, certo? Então, você vai precisar aprender a ceder, aprender a colocar um espaço para essa criança, aprender a entender e negociar o que é o momento dessa criança estar lá, tá? Agora, vamos supor que esse namoro deu certo e vocês vão casar. Nesse caso, a ordem de prioridade muda, fica sendo Deus, você mesma, o cônjuge, né, a esposa pro cara, por exemplo, e só depois os filhos. Sejam esses filhos de vocês ou filhos de outros relacionamentos. Por quê? Os filhos eles vão ser criados para o mundo, para sair de casa, para viver a vida deles. Mas a criança, né, o relacionamento que você tem entre homem e mulher, se ele está sendo construído verdadeiramente com Deus ali dentro, com os dois juntos, é um relacionamento para durar a vida inteira, um relacionamento para vocês ficarem juntos, para vocês realmente um ajudar o outro a crescer e evoluir. É um relacionamento onde tem um compartilhar de valores, tem um compartilhar de critérios, tem um compartilhar de qual a visão que tem da vida. O que o filho pode escolher igual ou não, porque ele vai ser um adulto livre, né? Quando ele crescer. Então, o cônjuge, ele tem que ter um alinhamento absurdo com você, né? E aí, a partir do momento que você tem uma pessoa que tem filho de outro relacionamento e você casa, você pode sim estipular regras dentro da sua casa. Olha, aqui em casa a gente não acha legal ver tela. No caso da sua mãe você pode ver, mas aqui, aí vocês têm outros filhos, vamos supor, que não vem tela. Ó, seus irmãos não vem tela, então você até pode ver, mas é 1 hora no seu quarto, quando os outros pequenininhos não estiverem vendo, né? De acordo com a idade, com a dinâmica de cada família. Então, vamos supor, a mãe não acredita em Deus, mas você e o marido que tem um filho no antigo relacionamento frequentam a missa. Quando essa criança estiver na casa de vocês sendo casados, essa sendo a prioridade, essa sendo a maneira como a família se conecta, essa criança pode sim frequentar a missa, né? Claro que quanto mais a gente respeitar a mãe, negociar com ela, com essa mãe e se alinhar para que essa mãe faça parte de tudo isso, né, e compartilhe dos mesmos valores, é o melhor dos cenários, né? Porque ninguém também quer ir contra a mãe da criança, mas percebe que quando se forma uma nova família, tem uma nova estrutura familiar, né? Então, é isso, pessoal. Tem que entender por que
vocês estão dispostos, tá? E aí vamos ao outro ponto crítico, mas muito relevante. A relação com a mãe da criança. E esse é um ponto-chave para que o relacionamento dê certo. Se vocês forem bater de frente, discutir com a mãe da criança, não se entender, toda hora entrar em briga, querer se impor, fica impossível ser feliz num relacionamento desse, né? Quando duas mulheres estão inconscientes, elas tendem a ser competitivas uma com a outra. E pode ser que se você tá namorando um cara, a mãe do filho dele queira ser competitiva com você, tá? Eu vou contar um caso pra vocês, esse namoro que eu tive com um cara com filho, né? Um dia ela morava em outra cidade, tava mudando aqui pra São Paulo, e ela precisou se hospedar na casa dele e tal, porque ia ter um problema lá na casa que ela ia ficar. E quando eu cheguei na casa, né, ela já estava hospedada no apartamento dela e tudo mais, mas aí tinha uma calcinha um tanto quanto sensual no varal, né? E eu pensei assim, meu Deus, e agora? Aí, o que eu fiz? Quando eu fui, né, como ele trabalhava de fim de semana, às vezes eu fazia a troca da criança com ela. Eu e ela, levava o menino até ela e tudo mais. Então, o menino estava no meu carro, levei até ela no fim do domingo. E aí eu arrumei a malinha dele, embrulhei, né, a calcinha e coloquei na mala. E aí quando eu cheguei lá, eu falei, olha, eu acho que você esqueceu a sua calcinha lá em casa. Meu, essa menina ficou vermelha, roxa, azul. Nunca mais ela fez nada do tipo. Por quê? Foi numa sutileza, foi de uma elegância, né, onde não precisou falar, ele é meu, você não faça mais isso, que absurdo, ofender, manipular, né? É assim, tô baixando minha guarda aqui, tô considerando que você esqueceu, mas me respeita e não faz mais isso, né? E quando a gente tem a postura de respeito e de ser gentil e falar, olha, eu sou uma pessoa, eu tô construindo um relacionamento com ele a partir de agora, né? A mulher vai baixando a guarda. E conforme a gente vai também criando um relacionamento com essa criança, e é possível observar quando tem um amor verdadeiro e não uma manipulação de fingir que quer agradar, né, para ter um namorado, de fingir que quer agradar para ser bem vista pela família dele, não, mas de fato uma relação genuína entre você e a criança, a mãe baixa a guarda, porque essa é a maior preocupação dessa mãe, né? O que meu filho tá fazendo com uma mulher que não é eu, que provavelmente não gosta de mim, e como que ela tá com meu filho no momento que não tá comigo. Então, quando ela entende que tem amor, que essa criança é bem tratada, se for, né, uma mulher saudável, a tendência é que ela baixe a guarda, né? Que foi o que aconteceu na minha experiência pessoal. E depois esse relacionamento acabou terminando, né? Mas não teve nada a ver com a criança ou com a mãe, né? E é curioso, porque eu sempre respeitei muito as regras dela. De manhã ele ia escovar os dentes. Ah, tia Feia, minha mãe não escova meu dente de manhã. Tudo bem, então a gente também não escova o dente. Depois eu confirmava, é verdade que eu não escovo o dente de manhã e tal? Ah, então beleza, então não vou escovar. Por quê? Eu só sou uma namorada e eu tenho que respeitar as regras que já existem daquela criança, certo? Então, entendendo esse cenário que a gente falou aqui sobre namorar alguém com filho, fica mais fácil da gente refletir sobre o outro lado da moeda, que é, puxa, eu já tenho filho e eu quero começar a namorar, eu quero conhecer alguém, né? Como que fica essa posição da pessoa a mulher que já tem um filho e que quer começar a namorar, quer conhecer um cara legal? O primeiro ponto, gente, mais crítico, eu acho que é, obviamente, né, não apresentar qualquer homem para criança. Você primeiro vai conhecer, vai sair, vai conversar sobre valores, vai se alinhar, vai entender quem que é aquele homem, vai conviver com ele, vai ver se vocês vão ter um relacionamento. Se tiver um relacionamento, entender se nessa fase da paquera, do se conhecer, de tudo que vocês conversaram, de valores, se ele é essa pessoa que ele diz ser, se ele demonstra ser esse homem. E quando esse relacionamento, né, já tiver mais maduro, aí sim trazer para conhecer a criança. Na visão do homem maturo, tipo, ai, que saco, ela já tem filho, meu Deus, eu tenho que, tipo, conhecer a criança e tal. Mas um homem maduro que, de fato,
passa a amar e apreciar essa mulher com quem ele tá saindo, qual que é a diferença? Nossa, gente, nem acredito. Ela vai me levar pra conhecer os filhos dela. Eu tô merecendo, tá ficando sério mesmo, hein? Tipo, agora vai. Então, a posição que vocês têm que ter como uma mulher honrada, que ama o filho de vocês, que ama a história que vocês construíram antes, é tipo assim, cara, não é qualquer um que conhece meus filhos, não é qualquer um que chega aqui em casa e eu permito que entre nas nossas vidas. Então, assim, eu sei que para alguns conhecer os filhos é tipo, ai, que saco, mas para mim é um baita de um presente que eu vou dar para uma pessoa de poder conviver com crianças tão lindas, amorosas, felizes e que aquecem o coração do jeito que as minhas aquecem. Então vocês percebem a diferença, né? Tá falando sobre amor. E aí vem o ponto que vocês têm que trabalhar internamente, tá? Que é a crença que se ouve no inconsciente coletivo, ela já tem filho, nossa, não sei o que, não vou sair com essa mulher. E de fato, gente, eu não vou mentir pra vocês, isso acontece muito, mas quando que acontece isso? Quando os homens são imaturos e não querem nada com nada. Eu já vi, por exemplo, e convivo com pessoas onde a mulher tem um filho com síndrome de Down de outro relacionamento, e agora ela tem um novo relacionamento, e o cara é extremamente atencioso com ela, com o filho, trata super bem, ajuda, não é aquela coisa assim, o filho é teu, vai lá, se vira. Não, ele vai atrás, ele corrige também, ele educa, ele fica junto quando precisa. Por quê? Ele fez o que a gente conversou sobre se você quer ter um relacionamento com um homem. Você tem que amar e aceitar essa criança na sua vida, senão não é possível, né? Então, é possível sim. Às vezes a mulher tem 2 filhos, tem 3 filhos. Isso não impede que ela case novamente, que ela seja feliz novamente. Como eu falei pra vocês, foi o caso da minha bisavó, tem casos de pessoas que eu conheço. Então, assim, é possível. Por quê? Nossa, essa mulher é diferente. Nossa, olha como ela trata o filho dela, que linda. É com ela que eu quero ter um filho também. Ou, nossa, eu já não queria ter filho, então como ela já tem, é bom, você também não quer ter mais filho, não tem problema, né? Então, é uma questão complicada, assim, Ivan, que você colocou aqui, né? Porque envolve maturidade das pessoas, né? É possível ter um relacionamento e ser feliz com filhos de relacionamentos anteriores? Sem dúvida nenhuma. É extremamente possível. Só que requer maturidade do homem se impor com a mãe da criança e explicar onde começa, onde termina o limite, né? Requer maturidade dessa mulher também, tanto que vai namorar com um cara que tem filho, ou da mulher que tem filho e que vai trazer um homem novo para a vida dela. Então requer uma maturidade maior, porque são mais laços, são mais coisas para lidar, é outro ser, é a criação dessas crianças, né? Então tudo isso entra em questão. Mas o amor não tem limites. E a partir do momento que essa criança, ela é amada, ela é respeitada, ela é querida por essa pessoa que chegou depois na família para formar uma nova família com um cônjuge, fica meio que impossível não dar certo. Porque é um relacionamento onde tem homem, mulher e Deus a serviço de algo maior e a serviço, né, dessas crianças também. Então não é um negócio que vai penalizar, pelo contrário, né? Eu, de verdade, eu enxergo que às vezes é melhor para uma criança, né, estar num lar onde tem um relacionamento saudável, onde tem amor, onde tem Deus, onde tem uma conexão familiar, do que estar num relacionamento, do que estar num lar onde os pais brigam, onde os pais discutem, onde falta amor, onde a criança se sente insegura, onde vai ter bateção de boca, onde vai ter tapa, onde vai ter violência, onde vai ter uma série de questões, né, que vão ser muito piores para essa criança. Então, a partir do momento onde você traz amor e Deus para um cenário onde tem uma criança, eu não vejo como isso não pode ser positivo, né? Então, só não é positivo se é um relacionamento tóxico, se é um relacionamento que não agrega valor, se é um relacionamento que distancia, né? E a mulher já ter filhos de um relacionamento anterior, como eu falo, não altera o valor que essa mulher tem como mulher, pelo contrário, né? O quanto nós, mulheres, não amadurecemos ao ter filhos. Às vezes a gente é uma menina, é egoísta, é cheia de mimimi, e aí tem filho, tem que acordar de madrugada, tem que limpar vômito, tem que limpar cocô, né? Que exagero de menos, mas para mulheres que nunca tiveram filho parece, ai, que nojo, né? Tem que virar à noite com criança doente, tem que parar tudo que você está fazendo, tem que dar atenção, tem que olhar no olho, tem que preparar comida. Então, assim,
uma série de coisas que você tem que abrir mão para servir ali aquele serzinho que veio, que faz parte da sua vida. Então essas mulheres, elas se tornam mais maduras, elas se tornam outras mulheres. Eu digo que até profissionalmente a gente se torna mais eficiente para fazer mais coisas em menos tempo, a gente não fica ali moscando, fazendo nada, porque a gente quer ganhar tempo de estar com os nossos filhos, de estar em casa. Então, é sobre isso, sabe? Deixa eu ver aqui as perguntas. Mas quando o ex tenta usar o filho é difícil, o que fazer? Falta um pouquinho de contexto nessa pergunta, né? Se você quiser escrever mais, me ajuda. Mas assim, o que seria usar o filho para você? Para manipular? O que você quer dizer, né? Porque quando você de fato constrói uma relação com a criança, essa relação vai até além da relação que você tem. É seu filho, é isso, Van? É seu filho e é o seu ex que fica querendo manipular, é isso? Se for isso, você tem que impor limites para ele, né? E fazer com que ele observe que de fato está tendo uma manipulação, uma chantagem emocional e não ceder. Chantagem emocional não me explica melhor. Nunca ceder é chantagem emocional, gente, porque quando a gente cede a primeira, ela só vai aumentando, 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 aumentando e ganha força. Então, ceder à manipulação e ceder à chantagem emocional são duas coisas que eu não recomendo. Precisa ter pulso firme. No caso, é o filho do marido. E o que ele faz para usar o filho para te manipular de alguma forma? Se ele é seu marido, tá? Como eu falei no comecinho da live, a prioridade é você, o alinhamento com você, os valores de vocês e o que vocês têm como família. E aí, o filho dele tem que ser criado na sua casa dentro daquilo que são valores para vocês como casal, né? Se vocês, como casal, têm determinada, sei lá, posição política, a criança vai ser criada dentro da casa de vocês, escutando sobre isso. Se vocês, como casal, acham importante, sei lá, escutar a música clássica e que essa criança participe, ela tem que entrar e participar, né, dentro disso. Claro, essa criança tem um espaço gigantesco na vida do pai. Então, assim, vai ter recursos destinados a ele, vai ter atividades entre pai e filho, vai ter viagens entre pai e filho, se for o caso, né? Mas é importante que não haja um desalinhamento entre valores de vocês dois com valores que são ensinados para esse filho, tá? Então, se, por exemplo, você acredita que tal coisa vai deixar um menino mimado ou que não vai educar ele para ser um bom homem, isso pode sim ser trazido à mesa e debatido, porque você, como esposa, você tem esse papel também de conselheira e tudo mais. A mãe do filho quer... Não, de jeito nenhum. Então, no caso, a manipulação não é nem dele, né? A manipulação é da ex-esposa, né? Então, realmente, é brigar legalmente, porque não tem cabimento querer forçar um casamento, né? Para impor algo ali que não existe. Não tem como falar, você é obrigado a ficar casado comigo. Não, se ele não quer, se não fez sentido, se teve alguma coisa ali que quebrou aquele relacionamento, ele sentiu necessidade de construir um novo, é o que tem que ser feito, né? Não tem para onde correr. Então, é realmente impor limites de até onde ela pode ir e seguindo, né, de acordo com a lei, para que vocês possam ter contato com a criança, ficar mais perto da criança, mostrar legalmente que na sua casa tem condição, né, se tiver, espero que sim, dessa criança receber amor, dessa criança receber carinho, dessa criança receber uma boa educação. E é isso que tem que ser mostrado legalmente para que vocês tenham um espaço de vocês com esse filho e na criação desse filho, né? Mas querer forçar um casamento não tem cabimento nenhum. Não existe forçar a pessoa a querer ficar com você, sabe? Qual a sua opinião quando a criança chama um padrasto de pai? Dani, depende muito do contexto, tá?
Se existe um pai ativo, eu não acho legal. Vamos supor, a criança tem um pai e esse pai participa, esse pai pega ela, esse pai fica um fim de semana assim, outro não, ou tem guarda compartilhada, ela frequenta a família desse pai, ela é próxima desse pai. Aí eu não acho legal, mas supondo que a criança não tenha um pai e o padrasto de fato veio para ficar, é alguém que tem um relacionamento saudável, um relacionamento com conexão com Deus, tem uma profundidade, e esse homem é de fato a figura masculina dela e é o homem que vai criá-la nessa vida, eu não vejo problema nenhum de chamar de pai, porque pai é quem está educando e criando, né? Mas se, mesmo com um padrasto ativo, com um relacionamento saudável, com amor nessa união, e com um padrasto participando ativamente da educação, ainda existe um pai presente, eu acho que tem que ter um respeito ao pai, né? Que é o pai oficial, vamos colocar assim. Mas o padrasto pode ter um apelido carinhoso, né? Não precisa chamar pelo nome também, o senhor Otávio, por exemplo, né? Pode chamar, pode criar um vínculo e um carinho, e ter um apelido, e ter um nome entre eles. Porque é importante, né, essa nomenclatura e todas essas coisas, tá? Então é isso. Se você é mulher e tem filho e quer voltar a sair com alguém, cuidado com quem você vai apresentar para suas crianças. Conheça bem a pessoa antes. Certifique-se. Tenha um compromisso. Observe se as atitudes estão alinhadas e tenha a postura de que conhecer o seu filho é um prêmio, tá? E não se sinta menos porque tem crianças na sua vida. Ter crianças na nossa vida só traz felicidade, alegria, traz muito mais coisas boas do que ruins. Então, assim, se alguém não enxerga isso, não é alguém que é digno de estar com você, tá? Mais uma pergunta aqui. Estou me divorciando agora e tenho um filho de 3 aninhos. Comecei a estudar relacionamentos há 8 meses. Quero muito um novo relacionamento, mas receio que os homens não queiram. Cris, sim, Laís, a live vai ficar salva, tá? Cris, não precisa ter medo, tá? É o que eu falei, muitas vezes no inconsciente coletivo os homens vão falar assim, nossa, ela já tem filho, que trabalho, que preguiça, não quero. Só que aí você está falando dos homens imaturos. Hoje os homens imaturos, eles representam 65% da população brasileira. Então eu entendo por que você tem esse medo, porque é isso que se escuta, né, no dia a dia, na boca das pessoas, em conversa de bar, esse tipo de coisa. 65%, né, desses homens são imaturos, então eles vão ter pensamentos desse tipo, sim. Só que o que eu ensino aqui para as minhas alunas e tudo mais é você passar por uma jornada, você se tornar uma mulher madura, você saber o que você quer, você estar alinhada com Deus, você saber lidar com as suas emoções e principalmente você só aceitar na sua vida um homem maduro. Eu até brinco, tem um mantra que eu sempre falo que é: não importa quantos frouxos vão aparecer na minha vida, o que importa é que eu não vou ficar com nenhum deles, tá? Então, assim, podem ter vários homens imaturos para quem ter filhos seja impeditivo, mas é simplesmente um homem que você não quer e que não tem espaço na sua vida, né? Se você já veio de um casamento frustrado a ponto de ter que se divorciar, as mulheres divorciadas, elas são muito mais exigentes, porque elas já sabem o que elas não querem. Elas já passaram pela experiência de ser casada. E elas só vão aceitar casar novamente se for realmente com alguém que vale a pena, com alguém que faça diferença, com alguém que realmente, sabe, faça da vida delas melhor. E para fazer isso, você tem que sair de um relacionamento horizontal, onde os dois ficam contando ponto o tempo inteiro. Eu fiz isso pra você, você tem que fazer aquilo, agora é assim, não sei o que assado, e fica briguinha. E fica, sabe, assim, querendo ter um relacionamento para servir interesses pessoais, pequenos prazeres. E não um relacionamento verdadeiro, onde tem uma... Você sai disso daqui, você vem pra isso daqui, ó, que é eu conecto com Deus, meu parceiro se conecta com Deus e nós juntos queremos construir algo maior e servir a algo maior. Então, quando você tem um nível de relacionamento verdadeiro nesse ponto, que é o que eu não espero nada menos para nenhuma das minhas alunas, né? Mesmo que demore um pouco mais, por isso que eu não gosto de promessar, em X tempo você vai conhecer alguém. Não, eu não sei quanto tempo vai demorar, mas eu sei o que é um relacionamento de verdade, né? E onde que você quer chegar. Então, se é isso que você quer chegar,
é um nível de pessoa que compreende o que é Deus no coração, que compreende o que é amor verdadeiro, que compreende a diferença entre estar num relacionamento só para servir pequenos prazeres versus, de fato, construir uma família, estar lá pelos outros, né? Então, é uma pessoa que aceita uma criança com todo o coração e amor. Perfeito. Então, e aí quando você escolhe um homem que tem Deus no coração, né? É natural e espontâneo que essa pessoa desenvolva amor pela criança, né? Porque já compreendeu o que é o amor numa esfera maior e tendo acesso a conviver com um filho, com uma criança fofinha que tá ali junto e tudo mais, acaba desenvolvendo-se um amor e um vínculo também. Então é mais um vínculo de amor, alegria e felicidade na vida da pessoa, sabe? Inclusive, esse relacionamento que eu terminei, né, que eu falei pra vocês no começo da live, com um cara que tinha filho, no dia que eu tive meu próprio filho, o filho dele tinha 11 anos, ele me mandou um vídeo super fofo, falando: tia Fê, eu sou muito feliz que você virou mamãe e tal, eu tenho certeza que você vai ser uma ótima mãe e tal. Gente, eu fiquei tão feliz, foi o vídeo que eu mais gostei, assim, de parabéns por eu ter me tornado mãe, foi muito, muito lindo, tocou meu coração demais, assim. Então, realmente cria-se um vínculo, né, infelizmente eu não parei de conviver com ele, mas o amor, né, que a gente criou uma conexão, esse fica para uma vida inteira, um carinho que se tem com aquela pessoa, né? Então, o amor não divide, ele multiplica, ele acrescenta. Então, amar mais um filho, mais uma criança, só faz bem, gente. É isso, então, recado por hoje. E vamos juntas, eu tô por aqui.